Olá, estamos iniciando mais um Pluralcast, o podcast do Grupo Pluralmed. No episódio de hoje, vamos falar sobre inclusão, acolhimento humanizado e políticas públicas que impactam diretamente na vida de famílias neurodivergentes. Para isso, hoje eu recebo duas vozes essenciais nesse processo. Eu estou aqui com Cristiane Oliveira, que é presidente da Associação de Mães Atípicas de Vajota, acompanhada de Anaída Macedo, que é coordenadora do Núcleo de Apoio para Atendimentos ao Transtorno do Espectro Autista de Vajota, o NATEA. São duas referências aí nessa pauta muito importante. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso espaço. Obrigada. Obrigada. Bom, então já iniciando aqui a nossa conversa, eu gostaria de iniciar com a Cristiane, né? Até para o nosso público entender um pouco mais como nasceu, Cristiane, a Associação, né, das Mães, das Famílias Atípicas de Vajota. Bom, a nossa associação nasceu, foi questão de união mesmo das mães, né? Quando eu descobri a questão do autismo do João, o João foi diagnosticado com 3 anos de idade e já tinha uma colega que eu a conhecia, a Luziene, e aí veio juntamente com a Raíla. E nesse tempo, quando eu descobri o autismo do João, tive o apoio delas e tivemos o apoio daí desde o início já do atual hoje secretário, que no tempo também era secretário de saúde, o Antonino Martins. Foi quando a gente chegou para ele pedindo ajuda, contando a relevância que estávamos precisando dentro da saúde em questão das crianças autistas. E nisso a gente teve todo o apoio dele, no tempo, quando ele já era secretário. Sim. E com esse apoio dele e a nossa força e união, começou o nosso grupo a crescer. Éramos 3 amigas apoiando uma a outra. E nisso veio mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Hoje o nosso grupo tem mais de 80 mães. Aí, Cristiane, você poderia apresentar um pouco como é formada a estrutura, né, dessa associação em Vajota? Você está como presidente, não é isso? Isso. Eu estou à frente do grupo, né, da associação. E com essa força que a gente foi vendo, que foi crescendo, a gente foi sempre buscando melhorias, Sim. Correndo atrás com a ajuda do apoio que a gente teve do Antonino, que ele era secretário de saúde, aí ele esteve como vereador, ele também nos deu um apoio muito grande, e hoje ele, como atual secretário, continua nos apoiando, tanto que ele é padrinho do grupo. Sim. E nesse tempo, a gente se reuniu, temos advogados no nosso grupo, e foi quando a gente foi se ajudando, né? Tivemos apoio legislativo, como eu lhe disse. Nisso a gente criou projetos, como um deles foi a proibição dos fogos barulhentos na cidade, né? Teve também, nasceu juntamente com toda a união, ele não teve como vereador, lançou o projeto do NATEA, que foi onde nasceu, NATEA, e a gente segue firme, junto, caminhando de mãos dadas, para que tudo vá acontecendo. E hoje nós temos também o projeto do Cuidado do Cuidador, né, que ele abraçou esse projeto também, que é um grupo de dança que nós temos, que começou pequenininho também, em menos de um mês já tem 40 mães na dança, da questão da associação. A gente vai puxando esses projetos e hoje a gente tem essa visibilidade em nosso município, a gente tem esse apoio e a gente tem esse abraço dele. Bom, e é interessante, Cristiane, na sua fala, você fala muito desse apoio, né? Você, até falando de apoio, um dos parceiros, né, que vocês têm lá em Vajota é justamente o Grupo Pluralmed, né? Isso, e você estava desde o início, né, dessa parceria, como você comentou. Queria que você falasse um pouco dessa parceria, né, o impacto que a Pluralmed traz para o município, juntamente com a associação. O impacto que a Pluralmed causa nas famílias é muito importante. Não só em questão de terapias com as crianças, mas também com o cuidado Sim. que a Pluralmed tem com as famílias, né? Que a Pluralmed também tem esse cuidado com o cuidador. Sempre tem essa reunião,
com psicólogos, assistente social, que ajudam muito. É um impacto que não é só com as crianças, mas com as mães e com todo o meio familiar. E muito importante, a Plural Média está dentro da nossa cidade, nos apoiando, nos ajudando também, no qual também fazem eventos, como teve um evento maravilhoso lá, que foi feito com as crianças, sempre que podem, estão lá dentro, nos ajudando lá dentro do Natel, né, Anaída, fazendo juntamente todo esse crescimento em apoio conosco. Nós temos, graças a Deus, eu costumo dizer que a gente hoje, com a nossa militância ali, a gente hoje tem o apoio do Legislativo da cidade, a gente tem um apoio muito grande do Natea também, da Anaída, que nos ajuda sempre, graças a Deus, hoje tem ela à frente, que está ali nos ajudando. Tem um pessoal da Plural Med que qualquer evento que a gente fale, e eles proporcionam também, a Plural Med proporciona vários eventos conosco, né, em questão de reuniões, do cuidado do cuidador, como eu já falei. Isso é muito importante, né? É como eu digo, não cuida apenas das crianças, mas de todo o eixo familiar. Sim. Fica notório na sua fala, Cristiane, essa rede de apoio que vocês têm, né, por meio da associação. É muito interessante esse crescimento, né, dessa rede de apoio lá no município de Varjota. E um desses apoios que vocês têm, na sua fala, fica muito em destaque também é o Natea, né? Eu estou aqui com a Anaída. Eu queria agora entender um pouco, Anaída, o que seria o Natea, né? Você poderia explicar para os nossos ouvintes? Pronto. O Natea, né, ele é um sonho das mães, né? Ele é um sonho realizado, né? A partir da gestão é um monte, né? Juntamente com a secretária da época, a Regiane, e o apoio do Antonino, que era vereador, né? E que hoje é o nosso atual secretário, que sempre muito ativo na causa das mães atípicas, né? Na luta delas em conseguir trazer mais qualidade de vida para os seus filhos e para a sua família, né? Então, o núcleo hoje ele conta com atendimentos multiprofissionais, né, tanto para as crianças, como também a gente estende os nossos atendimentos, né, para o apoio familiar, com a nossa assistente social. Contamos também, de vez em quando, a gente abre, né, os atendimentos médicos do nosso psiquiatra, à rede de apoio, né, às mães, aos responsáveis que fazem parte, né, da família da criança, que também precisam estar bem. Né, eu levo muito essa filosofia que para a gente cuidar do outro, a gente também tem que ser cuidado. Né? Porque não adianta eu querer cuidar de alguém se eu não estou bem. Sempre vai haver ali um buraquinho, né? Uma situação que não vai ser legal. Muito bom. É um trabalho, então, bem amplo, né? Como você falou, a Sim. equipe bem completa. Eu queria que você apresentasse um pouco a estrutura, né? Como é composto na TEA, Uhum. quais as ações, os eventos, né, que vocês realizam em prol dessas famílias neurodivergentes lá embaixo. Atualmente, a nossa equipe multiprofissional ela é bem ampla, conta com bastante profissionais, né? Contamos com fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, educador físico, musicoterapia, psiquiatra, neuropediatra, né? Assistente social. Tudo isso para que a gente possa prover um bom atendimento às nossas crianças, adolescentes e pessoas autistas, né? Muito bacana. E como a Plural Med, Anaída, ela contribui, né, nesse fortalecimento dessa rede de apoio, nas ações, nos projetos que são realizados lá? A Plural, ela nos ajuda bastante, né? Especialmente em relação ao nosso fluxo, com o atendimento de algumas crianças, na demanda de que alguns profissionais hoje a gente não tem disponível, né? Como os terapeutas ocupacionais, que são profissionais extremamente raros, Sim. né? Então, a Plural conta com esse profissional, né? A ecoterapia também, que ainda não é uma realidade no nosso município, né, mas que já é um pensamento do nosso gestor, do Elmo, né? Então, a Plural nos ajuda muito nesse sentido, na melhoria da qualidade de vida das crianças, né? Em relação aos eventos, estão sempre presentes, né? Trazendo palestrantes, trazendo momentos de reflexão com as mães, né? Trazendo esses momentos mais de convivência.
que é muito importante Bom, para ela. você citou aí algumas terapias, né? Tem a ecoterapia, que realmente é uma terapia bem fantástica. Eu acho que a Cristiane até pode falar um pouco melhor, porque são promovidas na clínica Jepcare, né, Cristiane? Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu atendimento na clínica Jepcare, a sua experiência, né? Seu filho realiza essas terapias. Queria que você falasse um pouco como é a sua experiência lá. A experiência é magnífica, maravilhosa. Os nossos filhos são muito bem atendidos, com uma equipe multiprofissional, bem capacitada. Sem falar que não só eles, mas como a gente que é o cuidador, as mães, né, os pais que levam, a gente também tem um grande acolhimento, né? E a gente vê assim a dedicação, o profissionalismo, a questão deles de cuidar deles, da abordagem deles com não só com as crianças, né? Mas também com o familiar, que é muito importante. Sim, vocês falam muito justamente desse cuidado, não só com a criança, né? O cuidado dos profissionais, mas também o atendimento completo da família toda, né? Desse suporte. Você tem alguma história marcante, algo que você gostaria de compartilhar? Que você percebeu com essas terapias? Vocês já tinham acesso antes a essas terapias lá em Vajota? São tantas histórias marcantes, mas assim, a questão mesmo, eu acho que é agradecimento, né? O João começou a fazer as terapias em Varjota. Hoje o João é acompanhado em Varjota, na ATEA, que é um sonho, como a Nairda disse, que a gente tinha e graças a Deus realizamos. E se Deus quiser, a questão é só de melhorias, que ali é uma sementezinha que a gente está plantando, que regando vai crescer, como já vem crescendo. E a questão também daqui, é questão assim de gratidão mesmo, porque o João lá, tanto lá como aqui em Sobral, assim, é de uma forma fantástica. O João, ele é nível 3 não verbal, de suporte, mas aos pouquinhos, porque terapia é algo constante, né? É algo, não é um remédio ali. Eu costumo dizer que terapia não é veneno, né? Aí, uma vez uma mãe chegou para mim e disse assim: "Ah, meu filho faz terapia e muda. Algumas Cada um tem o coisas, seu tempo, né? Todo tudo mundo. no seu tempo." E assim, para mim a história bem marcante que eu costumo falar foi no dia da inauguração do núcleo, que era um sonho que estava no papel e não demorou muito para ser realizado. E quando o João começou a fazer as terapias aqui também, para mim foi assim, a coisa mais marcante e emocionante, porque era um sonho que eu tinha também e graças a Deus se realizou. E se Deus quiser, o Natel vai poder proporcionar mais profissionais e aqui também é de proporcionar por Almed atender mais crianças, porque é o sonho de qualquer mãe ser atendido aqui e lá na Natel, porque como a lista de espera é um pouco grande, né, Naída? Sim. Não tem muitos profissionais, né, como agora há pouco a Naída falou. A questão dos profissionais, a gente sabe que é um pouco extinto ainda, né? O autismo é algo que não é novo, mas a militância, vamos dizer, que é algo novo. Sim. Então, assim, eu acredito que essa sementinha que a gente está plantando hoje vai dar bons frutos amanhã, né? Se Deus quiser, futuramente aí está se formando mais profissionais, conseguirem mais profissionais para se atender às crianças que estão na lista de espera, como aqui também, pelo IGEP, se atendido mais crianças, né? Esse suporte entre Natea e IGEP está dando muito certo. Muito feliz, então, pelo seu depoimento. Recentemente, a Plural Med, né, realizou o segundo seminário do transtorno do espectro autista. E você, Cristiane, recebeu a missão, né, uma missão de abrir esse evento, esse grande evento que acredito que apresentou aí as famílias neurodivergentes aqui da região norte, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, né? Qual foi o seu sentimento no evento? O que você achou de ter participado? Eu me senti lisonjeada quando o Ricardo me ligou e fez o convite, né? Eu fiquei assim, Eu, e eu, eu fiquei assim, será que eu sou capaz de abrir um evento tão importante na região norte, né? E eu fiquei assim, mas eu respirei e disse assim para mim mesmo,
mas eu sou capaz, porque eu sou mãe atípica. E lá eu vou falar a minha realidade, Sim. né? Que eu sei que cada realidade é uma realidade diferente, mas a questão da realidade ser diferente, as realidades acabam se encontrando. Com certeza. E eu fiquei, assim, muito feliz em poder levar a minha fala, levar a minha experiência para várias pessoas que ali estavam presentes. Eu fiquei mais feliz ainda em poder fortalecer algumas mães, né? Que muitas mães depois pegaram meu WhatsApp, pegaram meu contato. Hoje a gente está tendo contato, trocando ideias, né? De não desistir. Eu digo muito. Uma mão, ninguém solta a mão de ninguém. Eu falo muito isso, ninguém solta a mão de ninguém, porque nem todos os dias são fáceis, né? A gente tem, você cuidar de uma criança autista não é nada fácil. Tem dias que a gente está mesmo cansada, tem dias que a gente está fora de si, porque você se doa muito. Por isso que é tão importante esse cuidado com o cuidador, como a Naíra falou, que a gente precisa estar bem para poder cuidar do outro, né? Que se a gente não estiver, não flui. Sim. E eles sentem isso bastante. E, assim, eu fiquei lisonjeada. Minha palavra é gratidão, porque também conheci várias mães. Ali eu tive uma experiência maravilhosa, que foi um simpósio maravilhoso, cheio de aprendizado. Levei na minha bagagem também, como eu trouxe minha bagagem com algumas coisas, na minha bagagem eu também levei, porque foi uma experiência incrível. E fico muito feliz com as amizades que eu fiz lá no dia, por conhecer. E quero agradecer muito, muito, muito mesmo, que eu não me canso de agradecer ao Ricardo, né, o Ricardo Sampaio, ao doutor Lima Neto pela oportunidade, por estar abraçando essa causa, né? Que mais empresários tomem ele como exemplo, doutor Lima Neto, e abrace a causa, ajude essa causa tão importante que se fala muito em inclusão no autismo, mas a gente ainda está longe da inclusão, né? Então, assim, que mais pessoas cheguem abraçando essa causa para que ela possa cada vez mais estar fortalecida. Sim, acredito que foi um evento que fortaleceu muito, né, a rede de contatos também de vocês, né, a parceria, o apoio está muito presente na fala, justamente por conta dessas parcerias, como na TEA, a Plural Med, né, então acredito que o simpósio também serviu justamente para essa conexão, né, de pessoas, esse intercâmbio entre outros municípios, vocês conhecerem outros grupos de mães, famílias neurodivergentes, para fortalecer ainda mais essa pauta, né? E agora falando um pouco de perspectivas futuras aí de vocês duas, né, Cristiane e Anaída, o que vocês visualizam, né? Atualmente, quais os principais desafios que vocês ainda enfrentam? Eu acho que a Cristiane já falou muito da inclusão, né? Mas o que é que vocês esperam, assim, para o futuro? Assim, né, o que eu percebo é que o Natea, ele é um equipamento em constante crescimento, né? Desde a nossa inauguração, ano passado, né, nós somos um equipamento muito novo, uma unidade nova, temos um ano de realizações e já aumentamos o nosso espaço, né? Já tivemos que aumentar o nosso espaço. Bom. Atualmente nós acompanhamos 150 famílias, né? Então é um grande número de pessoas que nós Vocês iniciaram abarcamos. com quantos mesmo? Você tem esse dado? Nós iniciamos do zero, né? Então quando a gente abriu. Até por conta da estrutura também, né? Exatamente. Certo. Né? Então, nós aumentamos tanto a nossa estrutura de espaço para hoje comportar, né, o grupo de dança das mães, que é Olha aí. o Grupo Mães Atípicas em Movimento. Nós também temos um projeto que estará dando início na próxima semana, que é o Té Amigos da Capoeira, né, que é a capoeira voltada para crianças autistas, que é um projeto muito bacana, Esporte, né, que cada vez, né, o Antonino, juntamente com outros serviços da gestão, trabalham em conjunto para trazer mais serviços e ofertar, né, mais projetos que garantem, né, um espaço de acolhimento para as crianças e para as famílias, né? Então, a nossa perspectiva é sempre de crescer mais e poder ofertar, né, o melhor que a gente puder para essas famílias. E você, Cristiane, o que você espera, né? Quais são as suas perspectivas aí futuras? Ai, eu tenho tanto sonho. Se eu fosse colocar, assim, eu tenho um caderno cheio de sonhos e a minha perspectiva é as melhores. Porque, assim, como eu te disse, foi um projeto que a gente sonhou,
né? No tempo como o Antonino esteve como vereador, ele abraçou, né? Fez todo esse projeto desse nosso sonho e às vezes conversando com mães de outras cidades, elas dizem assim: "Ah, mas é difícil, é impossível". Não, não. Você tendo boas políticas públicas, você tendo um apoio como a gente tem hoje, né? Nosso secretário, do prefeito, de outras autoridades, temos o apoio hoje da Plural Med também. Então, assim, nada é impossível. Sonho. Eu digo muito, nós somos muito agraciados por a gente ter todo esse apoio, porque, como eu te disse, se fala muito em inclusão, é muito lindo no papel, mas na prática é um pouco diferente. E graças a Deus a gente tem essas pessoas que nos abraçam. E, assim, a perspectiva, o que é que eu sonho? Mais profissionais, sim. E, assim, dentro de um ano que o núcleo foi criado, o núcleo cresceu bastante. Entendeu? É como eu digo, é uma sementinha que a gente está plantando. E você tem essa vivência, né, desde o início. E então, assim, o que eu acho, tendo mais profissionais, eles correm atrás de mais. É como eu digo, é difícil a contratação dos profissionais. E como eles correm atrás, assim, eu peço muito a Deus que toque no coração desses profissionais que apareçam mais para serem contratados. E tem uma lista de espera grande, né, Anaíta, também. E que essa lista de espera eles consigam ser atendidas, né? Como eu digo, a Plural também esteja com mais profissionais para poder atender mais famílias aqui também. Porque, como eu digo, é um sonho que as famílias têm de ser atendidas aqui também. Muito bacana. Então a gente já está encaminhando aqui o nosso episódio para o final. Eu gostaria de deixar esse espaço final, né, do nosso programa para vocês fazerem uma fala final, reforçar alguma mensagem. Podem ficar à vontade, tá? Acho que eu gostaria de me dirigir às mães também, né? Eu acredito que a partir do que eu convivo com a Cristiane, né, e vejo a forma que ela luta, né, e que outras mães de outros lugares acham que é impossível, para que elas não deixem de contar a sua história, né? Se as nossas autoridades hoje são sensíveis a essa causa porque existiam vozes contando a sua história, né? Então, em todos os lugares também é possível vocês encontrarem, né? Vocês precisam falar, contar, né? E não cansar de contar essa história, né? Para que as pessoas se sensibilizem mesmo e busquem também ajudá-las. O que eu quero dizer? Não desistam dos seus filhos. Não desistam, não pensem que é impossível, não pensem que é difícil, porque o impossível está para Deus. Então, coloquem Deus na frente. Como eu digo, eu tive muita sorte. No início, encontrei a Luzinha e a Raíla, que a gente se abraçou, se uniu e fomos ali, sempre buscando devagarinho, da melhor forma possível, que com conversa e humildade a gente se chega longe. Eu acredito muito nisso, o ensinamento que minha mãe deixou. Uma boa conversa, minha filha, humildade, você vai chegar longe. Então, não desiste de lutar pelos seus filhos. Lutem da melhor maneira possível, fazendo políticas públicas bem feitas, né, com uma boa conversa, com um bom diálogo. E acreditem, porque se você, como mãe, não acreditar no seu filho, ele não tem como evoluir. E ele é os nossos corações e nós somos a voz deles. Então, não desistam dele, lutem, peguem, ninguém solta a mão de ninguém e sempre firme, com fé e tudo dará certo. Muito bom. Então a gente finaliza esse episódio assim. Eu gostaria de agradecer também vocês, Anaída e Cristiane. Foi um prazer conversar com vocês, foi uma conversa muito inspiradora e a gente se encontra em um próximo episódio. Estaremos aqui até o próximo. Até mais.